Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui ao vivo no Instagram. Se você vai estar assistindo a gravação, seja aqui no Instagram ou no YouTube, nós vamos falar hoje com o Fabrício Parada, né? Vamos falar sobre mecânica de bike, sobre manutenção, suspensão, grupo, relação, cera, lavagem de bicicleta, enfim. Nós vamos abordar vários temas aí que o pessoal foi mandando para mim, sobre como cuidar da bike, o que pensar quando for comprar um equipamento novo. Enfim, o assunto hoje vai ser uma área que eu sou bem leigo, né? Conversei hoje mais cedo com o Fabrício, eu sempre falo para vocês que minha área eu não costumo pesquisar muito sobre as peças de bike, coisa e tal. Então hoje vai ser um grande aprendizado para mim. Já foi de manhãzinha não, pô, agora há pouco mais das 7 horas eu conversei com o Fabrício. Um pouquinho que nós já conversamos, já foi um baita de um aprendizado, e eu sei que o Fabrício vai ensinar muito pra gente aqui, tá? Então pessoal, já estou chamando o Fabrício, beleza? Já vi que ele tá aí e vamos aprender hoje sobre mecânica da bike, né, cara? E o Fabrício é muito importante, que a gente vai comentar durante a live, mas fica atento, beleza? Já chamei o Fabrício, só vou aguardar aí um momento que ele conseguir visualizar. Já tô vendo que a Zenilda tá na live, Jackson tá na live, deixa eu estar aqui. Falta o Fabrício, ele tá lá virada na câmera. Aí, garoto, beleza? Fabrício, vamos lá, cara. Já te agradeci quando estávamos só nós dois e vou te agradecer de novo agora no público. Obrigado pela prontidão e pela alegria com que você recebeu o convite, cara, para participar da live. Eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que você vai colaborar muito com a turma aqui hoje, beleza? Não, com certeza. Eu também agradeço o convite, né? Estamos aqui à disposição. Vamos passar um pouco, né, do que é o nosso conhecimento, né? Que o conhecimento é isso aí, né? Você tem que compartilhar, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Conhecimento não é para deixar guardado, né, cara? A gente tem não. Também porque o conhecimento de hoje, né, cara, a gente vai aprendendo, as coisas vão mudando. Se a gente guardar o conhecimento de hoje, daqui a um dia ele não vai servir mais e se guardou pra gente não faz sentido nenhum. Verdade, Parada, é o seguinte, né, Fabrício? Antes da gente começar a entrar já no assunto, né, da mecânica da bike, coisa e tal, conta um pouquinho, resumidamente, da sua história, né, que é longa pra caramba, né, mas conta a sua história, sua jornada na bike, o tempo que você pedalava pensando em competição, depois entrou na mecânica. Faz um resuminho da sua história para o pessoal que não te conhece ainda. É assim, né? Desde moleque a gente pedala, né? Hoje eu tô com 45 anos de idade, vou pro 46º aniversário agora mês que vem, né? Então eu, assim, sério mesmo, eu comecei com 15 anos de idade, né? Eu comecei primeiro, né, com a corrida, né? Competição. A primeira prova que teve de bicicleta na minha cidade, eu não falo mountain bike, era de bicicleta, né? Não era mountain bike. Era ainda. A primeira corrida de bicicleta que teve na minha cidade, eu sou mineiro, de Curvelo, foi meados de 91, final de 91, perdão, e início de 92. Essa primeira que teve foi, acho que em novembro de 91. Eu tinha uma barra circular, que era do meu pai, a gente colocou, né? Desde então eu já sabia, né, que ia ter coroa única, né? Eu coloquei uma coroa 48 e 5 catraquinhas atrás, né? O X5. Aí fui participar, mas a bicicleta não aguentou, né? Quebrou o garfo, né? Infelizmente não deu certo. Mas eu não trabalhava com bike, né? Na véspera do meu aniversário, em fevereiro, teve outra prova. E aí eu corri com uma bicicleta emprestada, né? Eu ainda tive o prazer de quebrar a bike de novo, né? O câmbio, né? Na verdade, ele não quebrou, né? Antigamente, quem é da antiga vai entender que os câmbios, eles tinham aqueles anéis de trava, ele soltou e o câmbio desmontou. E no dia seguinte eu rodei as oficinas todas para procurar esse anelzinho de trava e ninguém tinha para me dar ou vender, queria vender o câmbio completo. Aí me despertou a curiosidade de ser mecânico, né? De lá, então, a trajetória aí de 30 anos de mecânica. Cara, e bacana. Olha só que legal, uma quebra de bike ali despertou interesse, cara, que fantástico. Exato. E é legal porque você com 30 anos de bike, foi o que a gente conversou agora há pouco,
você foi passando por toda a evolução da bike até chegar no patamar que está hoje. Cara, e foi muitas mudanças, hein? Por exemplo, um grande percentual de quem pedala hoje em dia não passou nem pela 26, né? Quem dirá... Verdade. Nem sabe o que é 26. Não, nem tem gente ficar falando de 26 aqui, eles não vão saber. Quem dirá pegar uma trilha com freio de pastilha, né? Exatamente. Antes era o freio cantilever, né? Depois pulou para o V-brake e foi pro disco. Isso aí das mountain bikes, né? Se for olhar os freios contra pedal, das bicicletas cargueiras, né? Não, se for falar... Eu lembro, a primeira mountain bike que eu montei, né? Que eu não tenho 30 anos envolvido aí que nem você. Então, quando eu montei, já era um V-brake de alumínio que eu coloquei e era uma Aro 26, né? Então, já estava numa fase mais avançada, mas já estava na conversa ali para aparecer as 29, né, cara? Então, é bacana. Parada, é o seguinte, né? Eu fiz questão, eu elenquei aqui vários temas. Aqui, ó, 2 folhinhas de temas, cara. A gente vai conversando, vai discorrendo, para garantir que eu não vou esquecer de nada, beleza? Ó, primeiro tema, cara, que eu queria puxar, a gente já conversou um pouquinho, que eu queria trocar uma ideia, é questão de desgaste da corrente, né? Porque algumas pessoas são como eu, descuidado, e só deixa para medir quando a corrente já está na última, né? Verdade. Mas eu sei que não é bem assim. Então, como que a gente tem que relacionar assim com o desgaste da corrente? Veja bem, vamos com a evolução, né? Antigamente eram 3 coroas e 5, 6, 8, no máximo 9 catracas atrás, né? Então, ali você tinha uma ferramentinha que media, né, o desgaste da corrente. Então, a primeira peça que ia embora era a corrente. Hoje, a gente tem uma coroa só, e são 12 catracas, né? Assim, né, grosso modo, porque tem gente que ainda usa 2 coroas, né? Mas a grande maioria usa uma coroa na frente e 12 atrás. Algumas usam 11, outras usam 10, você diz que usa 9, né? Então, tem casos e casos. Você tem que olhar o quê? O peso do atleta. Você tem que usar a forma que o atleta pedala, né? Se ele é um atleta que tem muito RPM, ou se é aquele atleta que é travadão, né? Quer subir tudo na última catraca. Sim. Esse que gosta de andar travadão é o que vai doer no bolso primeiro. Verdade. Então, eu pego no pé do pessoal, o pessoal girar um pouco mais. Exato. Então já está aí mais um argumento, né? Vai economizar corrente. Porque esse assunto, né, entre si ele é um pouco polêmico, né? A gente tem muitas informações, mas na prática, o que a gente vê na oficina é isso. Às vezes chega um atleta aqui que pesa 48 quilos, só que a catraca dele está com 8.000 e a corrente não chegou nem nos 50%. Por quê? Ele não tem aquela força que um cara de 120 quilos. Mas ele tem uma força que mantém constante e troca as marchas toda hora, né? Então, ela acaba não desgastando tanto. Porque em 1,12... Concorda comigo, na 1 ela está torta e na 12 também ela está torta. Né? O channel ali quase não fica na posição correta. Então o desgaste é muito grande. Mas se você, nessa bike de 12 velocidades, ficar só olhando com a ferramentinha, esperando dar os 75% para trocar, né, você vai se frustrar. Porque se você usa uma catraca de 10 velocidades, o COGS 10 e a 52, que a maioria das pessoas usam, ou 51, não importa, mas é de 12 velocidades. Por ela enviesar tanto, a primeira coisa que vai embora é a catraca, a corrente, a coroa e catraca. A corrente é a última a se desgastar. Então a gente tem um jeito de bular isso. Por exemplo, rodízio de corrente. Roda 2.000, 1.800 e põe outra corrente e vai fazendo esse rodízio. Se você conseguir fazer isso... Só para ficar bem entendido aqui, a pessoa que esperar a corrente chegar no 75 de desgaste, ele já está condenando a catraca, o cassete e a coroa. E a coroa. O cassete e a coroa. Vamos falar assim, o cassete e a coroa.
Porque, como diz, de regiões, às vezes a pessoa fala de uma forma e outras regiões de outra, né? Vamos falar aí o cassete que todo mundo vai entender. O cassete, no caso, os 3 primeiros cogs, né? 4 primeiros cogs são os que mais sofrem, né? As marcas da Shimano, no caso aí, você consegue comprar esses cogs separados, né? Sim. Agora, já a Isan você não consegue, a catraca toda. Mas mesmo você comprando separado, você não vai rodar 2, 3 correntes. Ah, mas fulano disse que rodou 10 mil. Aí você vai olhar o quê? Como que o fulano pedala, né? Talvez ele gira mais, talvez ele não emite uma potência muito alta nos cogs menores, né? Porque tem gente que já sai na largada, né? A gente fica no suporte neutro, né? Já sai na catraca do meio, na hora que dá 3 pedaladas já está na última catraca. Já tá forçando pra caramba. Exato, fazendo muita força. Então, o equipamento sente isso. Então, é muito relativo. Vamos olhar aí uma pessoa mediana, que anda pesada e anda com RPM alto, com mais rotação. Essa catraca vai durar mais, com certeza vai durar mais que aquele que anda pesadão. Então, não dá pra gente pegar e ficar só olhando a quilometragem rodada, né? Se a gente ficar preso só nisso, pode ser que dá falha. Tem uns lojistas que ficam com raiva que a gente fala, né? Mas ficar colocando a ferramentinha lá é para trocar corrente, né? Ah, então entendi. Entendeu? Você tem que fazer um rodízio. O mais certo é fazer um rodízio. Eu tenho clientes aqui que já rodou 13 mil com a catraca GX. Com 5 coroas. Caramba. Com 5 correntes. Mas só para me entender, tá bom? Vai lá, eu coloquei o grupo novo. Pá, novinho, tá tudo zerado. Zerado. Catraca, corrente, coroa. Pedalei 1.500 km. Aí eu, troquei e coloco a corrente nova. Exato. E guarda a primeira e coloca lá. Primeira, 1.500 km. E guarda aí, beleza. lá onde guarda os documentos da casa, do carro, os dólares. Isso. Guarda lá. Aí, escondido da mulher, né? Senão a mulher eu vou te correr. Aí, quando der mais 1.500, eu volto para a primeira ou é uma terceira corrente também? Não, uma terceira corrente. Uma terceira corrente? Caramba! Aí vai para uma quarta. Aí vamos supor que na quarta você coloca a catraca pequena, não aceita a corrente nova. Dá um exemplo. Você não vai ter que comprar outra catraca, outra corrente, outra coroa? Sim. Guarda essa corrente nova, deixa guardada e vem na primeira e roda mais zero. Coloca lá 0 km e deixa guardar. E vem lá na primeira. E roda 1.500 ou 1.800 ou 2.000, o que for. E vai fazendo. Na hora que você somar tudo, a catraca rodou mais de 10 mil. Caramba! Então você tem que, a princípio, investir um pouco mais nas correntes, poupando. E até mesmo porque, quando chegar no ponto que for definitivo, que você precisa trocar a catraca mesmo, porque desgastou, chegou na hora, você vai ter corrente boa, né? Você vai ter corrente boa. Exato. Porque a corrente nova, na hora que coloca na catraca velha, ela não quer saber que a catraca é velha. Ela é nova, então não vai casar. Sim. Entendeu? Se ela não vai casar, mas você tem lá 3, 4 correntes guardadas lá no cofre. Aí você vem a roda lá. Vamos dar um exemplo. Vou fazer uma conta rapidinho aqui, redonda, para a gente não sair fumaça na cabeça. Vamos supor que você roda 2.000 km. No primeiro, compra o grupo 0, roda 2.000 km. Aí você tira ela, tá tudo zero, tudo bom, mas tira ela e põe outra nova. E roda mais 2.000. Na terceira, é a mesma coisa. Então você rodou quanto? 6.000 km. 6.000. Aí na quarta, não aceitou a corrente nova, ficou saltando. Certo. Aí você volta na primeira, que rodou 2.000, mas o cassete já tem 6.000 rodadas. Vai casar, porque ela já rodou 2.000. Aí depois você roda ali mais 2.000 e coloca a outra segunda. E a outra terceira. Deu 12.000. Cara, olha que bacana. E a corrente nova que você guardou. Agora, vamos supor, isso aí a gente está falando de grupos, né? Agora, uma catraca XX1, uma Rainbow. Quanto que é uma catraca XX1 Rainbow? Quanto que é uma corrente XX1 Rainbow? E quanto que é uma coroa XX1? Então, é um bom dinheiro, não é? Você vai investir em corrente
Mas, porém, a catraca vai rodar 12 mil. Tá entendendo? Agora, se você não fizer isso e ficar só na medição, na hora que você for pôr a corrente nova, não vai aceitar. Aí você vai sentir a facada no rim direito. Você vai ter que comprar outra catraca, outra corrente e outra coroa. Vai comprar. E esse só gasto, 12 mil. cara, achei muito top, porque esse gasto que você vai tendo com a corrente não é perdido, porque Não. quando você vai terminar o ciclo, você não vai ter perdido nenhuma corrente. Todas elas vão estar lá ainda para utilizar. É o famoso jeitinho brasileiro. Ah, cara, top demais. Viu, vamos tocar no outro, que aí a gente vai rodando os assuntos aí e eles vão se interligando, né? Tudo bicicleta, tudo, então vai se interligando. Questão de cera, né? Até inclusive, cara, o pessoal, tem coisas que, para nós que já pedalamos há muito tempo, é tão óbvio que a gente até esquece de falar. Mas tem um pessoal que é muito novato, né? E até tem um amigo meu que ele começou a pedalar na pandemia, ele comprou a bicicleta lá dele, né? Aí ele falou, coloquei o óleo Singer na minha bicicleta. Não, cara, não é óleo Singer não que coloca, compra uma cera assim, tal e tal e tal. E só falei isso. Aí quando eu chegou um dia lá, fui pedalar com o rapaz, ele lambuzou tudo, as catracas. Eu cheguei lá, as catracas deles toda branca e na corrente nada. Eu falei, que isso, né, cara? E pra você ver como... Então, questão de aplicação de corrente, aplicação de cera. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Veja bem, é uma outra polêmica, né? Porque bicicleta, na verdade, é uma polêmica, né? Tudo que você fala, o cara falou bobagem, falou errado, não é assim que funciona. Todo mundo quer saber mais que todo mundo. Mas o que eu quero passar é a experiência que a gente tem no dia a dia. Porque a gente presta suporte neutro nas competições, né? Eu tenho 6 anos de Brasil Ride já, dando suporte para a galera, né? Suba 100 aqui na minha região também. Além de ser atleta, né? Eu fui campeão brasileiro em 2016, então a gente tem um know-how do que fala, não está falando só bobagem. Eu vivi isso e vivo isso, né? Então, entenda, não vou falar de marca, mas eu vou falar 4 marcas que as melhores que tem hoje no país. As outras, se são boas, são, mas eu não posso falar porque eu não usei ainda. Eu falo dessas 4 porque essas 4 eu usei e aprovo que elas são boas. Entendeu? Que são as melhores 4, as 4 melhores e as 4 mais vendidas no Brasil. Vamos ver a Squirt eu estou usando Vamos ver se eu estou usando uma delas. A Squirt e a Smooth, né? Que é as top da galáxia, né? E a da Ascension, me sumiu o nome agora, acho que é alguma coisa W, e da Solaris. Essas 4 ceras, né? Eu trabalho com a Solaris, eu tenho uma parceria com a Solaris. A gente vem usando esses produtos, né? Antes de eu pôr no mercado, expor no mercado, eu usei por mais de um ano, né? Bikes, suspensões, tudo. A gente testou por mais de um ano para depois usar no mercado, né? Principalmente em provas extremas, como Suba 100, Brasil Ride, essas coisas. Então, o que eu estou falando, né? É questão que a gente usou, testou e aprovou, né? Como atleta, eu usei muito Squirt e muito Smooth, né? E como eu comecei a trabalhar para mim mesmo, que tem 7 anos, eu sempre trabalhei para os outros, né? Eu passei a usar muito esse óleo da Sensio e tenho essa parceria que já tem mais de 2 anos com a Solaris. E é surpreendente esses 4 óleos, entendeu? Agora, a cera, muita gente só lê o manual, mas na hora da prática não usa o que está escrito no manual. No versozinho lá do vídeo. Passe o óleo X vezes na corrente, por cima, por baixo, não importa. Passa X óleo, gira até ficar homogêneo. Mas, corrente limpa, seca, de um dia para o outro, ou esperar pelo menos 4 horas para depois pedalar. Não é isso? Ou eu estou errado? Todos os rótulos estão falando mais ou menos isso. Não com as minhas palavras, mas no contexto seria isso, né? Pedalar com a cera seca. Em terreno seco. Mas o que eu vejo nos eventos, né? A maioria dos eventos, principalmente quando tem chuva ou quando não tem chuva, muita poeira, a X roda 200 km, X, óleo tal roda 100, 150, não rodou nada, entendeu? Mas é a forma, talvez, que aplicou o óleo. Mas
durante o pedal, se sua corrente da sua bike precisa de óleo, você não pode usar cera. Aí você me pergunta, por que parada? Por quê? Porque ele é feito para usar com a corrente limpa, corrente seca, e esperar ele secar. Se você não tem outro óleo, paciência, né? Usa, né? Você não vai ficar com a corrente seca. Mas, a partir de hoje, você sabe que não pode usar durante o pedal. Não pode, porque o óleo, a cera, é feita para usar seco. Você para ali, a não ser que você para, né? No botequim, toma lá umas 30 cervejas, depois de 2, 3 horas, você sai para pedalar. Aí a corrente já está seca, né? Mas, se você só parou para passar e continuar, a cera não é o ideal. O ideal é um óleo úmido. Não importa a marca, mas um óleo úmido. Que vai ter mais eficiência do que a cera durante o pedal. Antes do pedal, cera. Meu Fabrício, só uma dúvida. Vamos lá, pô. Tô preparando a bike para pedalar amanhã. É cera, né? Se for um pedal longo ou se eu pegar uma poça d'água e precisar no meio do caminho, óleo líquido. É assim que fala, óleo líquido? Óleo líquido. Úmido, agora, né? vamos supor... Não é assim, porque a cera, ela é... O próprio diz, né? A cera é de abelha, né? Então, ali, ele é feito para usar seco, né? Num terreno seco. Se você passou na poça d'água, tirou e a corrente ficou rangindo, você pode até passar, se você não tem outro. Você não vai deixar ela seca, a corrente, né? Mas o ideal é que você faça o quê? Coloca um óleo úmido para continuar. Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Vai lá, a pessoa comprou e a pessoa só está com óleo em casa. Se ele sair de casa com óleo, né, a durabilidade do óleo é menor que da cera? É menor, com certeza. Principalmente se você fazer uma prova com chuva ou com poças, né? Não está chovendo, mas tem poças no percurso. E você passou a cera, acabou e vai passar outra cera. Toda hora você vai ter que passar a cera, porque toda hora ela vai secar. Então, se você já passar um óleo úmido, ela vai ficar lubrificada até o final do pedal. Inclusive, nos suportes neutros, né? Meu, da Shimano, ou de qualquer outra pessoa que faz suporte neutro, a gente sempre usa o óleo úmido durante o pedal. Não usa a cera durante o pedal. Então, ó, tá cravado aí já a informação. Essa entrou no cérebro, não vai sair. E toda vez que eu falar, cara, tem que ter os dois, né? Tem que ter a cera e tem que ter o óleo. Isso. Quando for sair pro pedal, o que a gente leva é o óleo, a cera. E o que mais precisa desse óleo é o turista, né? O cara que pedala por diversão, não por competição. Entendeu? Ele prepara a bike agora, de noite, passa a cerinha, prepara o capacete, o gel, as barrinhas, as coisas para levar e põe lá a cera para levar. Providencia um óleo úmido na sua bicicletaria, no seu lojista ali. Compra um óleo úmido e leva um óleo úmido. O pedal vai ficar mais prazeroso. A bicicleta vai fluir melhor. Show de bola. Agora, cara, situação. Olha só, olha o que eu faço. Vai lá, eu coloquei a cera, pedalei. Cara, ficou bacana, não peguei muita sujeira. E foi uns 80 quilômetros. Pô, preguiçoso pra caramba, não lavou a bike ainda, a corrente tá do mesmo jeito. Pode repor a cera em cima da outra cera ou só pode fazer reposição de cera depois que lava a corrente? É tipo assim, se o cara tá preguiçoso, igual você tá falando, ele pode até passar, mas não vai ser tão eficaz com a corrente limpa e seca. Vai durar menos. E disso aí que eu te falo. Por exemplo, tá lá no rótulo, vai rodar 200 km. Aí ele aplicou a cera no pedal, por exemplo, de domingo. E vai pedalar amanhã, quarta-feira. Vai e aplica de novo com a corrente suja. E se ele quer rodar amanhã 200 km, não vai fluir, não vai dar certo. Não. A cera não vai ter todo o rendimento que não vai bater os 200 km que está mandando o rótulo. Mas supondo aí que a pessoa vai fazer treininhos curtos, né? Dá para aliviar. Treininho curto pode. Porque meio de semana também poucas pessoas que pedalam muita quilometragem. Inclusive os alunos da assessoria, a grande parte, cara, ou treina de speed no meio da semana, ou se vai de MTB ali, cara, 25, 30, 35 quilômetros no máximo. E muitas vezes o cara não vai treinar na segunda, lavar a bike já para treinar na quarta. Então o que vai acontecer? O cara trabalha, né? A pessoa já está trabalhando e vai treinar no sufoco ainda. Já pensou?
Ah, então o cara só faz a reposiçãozinha ali e dá certo, então, um curtinho, né? Garrafa da parada. É esse mesmo. Tô Ó, pedindo meu filho uma água ali que já secou a boca. não, rapaz. Não, sou esperto, ó. Como eu falo, ó, tá aqui já o garrafão. É isso aí, é isso aí. Não, beleza? Mas Ó, o lance maior dessa questão da cera é essa, entendeu? O ideal é você seguir o passo a passo. sim, Agora, se você vai pro pedal, compra um óleozinho, ou compra um óleo grandão e arruma um vidrinho pequeno, né? E e põe vai no motor. repondo, né? Tem uns caras Mas que não, colocam não. ali vidrinho de remédio, aí eles colocam uma. Aí leva lá pequenininho, tá? Show de bola. Viu? Agora, vamos lá, não sei se é mito, se é verdade, se. Na hora de lavar a bike, né? Isso aqui foi umas moças que mandaram essa pergunta. Na hora de lavar a bike, pô, pegar lá a VAP, o esguiche, isso aí danifica mesmo? Entra água ou não chega tanto? Depende. Se você. Vamos como é que eu explico aqui para todo mundo entender? Aquilo que eu te falei, VAP faz mal para bike? Faz. Mas depende como você usa a VAP. Se você pôr naqueles guinchozinhos que fica só um raio assim, né? E põe lá na bike, arranca até a pintura. Entendeu? No carro também arranca até a pintura. Você É, tem que saber usar. Entendeu? A gente trabalha no suporte neutro, lavando as bicicletas de VAP. Porque não dá para lavar no pincelzinho, na garrafinha ou na mangueira. Não sai, não vai ficar limpo. E não libera o serviço. Mas tem que ter um jato, né, diferente, com pouca potência. Tem que saber usar, não pode, né, esguinchar lá nas relações, no cubo, no central, na direção, porque vai entrar água com mais facilidade, porque bicicleta, ela não, a água, para começar, a água é o inimigo número 1 da bike. Porque um rolamento, antigamente, bem lá atrás, um rolamento, né, era grossão, pesadão, e ali quase 500 gramas de graxa no rolamento. Hoje os rolamentos são tão finos que não vai nem 3 gramas de graxa no rolamento. caramba, Então, que dependendo diferença. até das forças d'água que você passa, tira a graxa do rolamento. Entendeu? Então, o ideal é você saber usar. Eu aqui na minha oficina, eu uso a VAP, mas sabemos usar a VAP. Nos eventos a gente usa a VAP, mas sabemos usar a VAP. O bico é diferente, não é a mesma potência, entendeu? E se você for, né, longe, lá fora, né, no Tour de France, no cyclocross, umas provas, né, Cape Epic, alguma outra que a gente, eu até esqueci de te mencionar, a gente chegou aí no Cape Epic na pandemia, mas para minha alegria, né, trancou tudo e quase que eu ficava preso lá ainda, né, que não tinha como vir, mas deu certo, eu voltei, mas não vivi o Cape Epic, né, mas enfim, isso é outra história que a gente pode conversar outro dia. Você vê que todo mundo usa a vaga, entendeu? Mas é até um preconceito você falar assim, não pode. É um preconceito, porque ou é falta de informação, entendeu? Ou não sabe manusear, Então, entendeu? vamos dizer Porque assim, se a pessoa lavar com a VAP, mas tomar o cuidado de não jogar o esguicho forte ali no central, no cubo, na relação, pô, tá tranquilo, né? com certeza, tranquilo, tranquilo. No meu Stories tem alguns vídeos de lava bike. Você vai ver. O jato é um leque, entendeu? E se você pegar uma VAP hoje e ler o manual, ela gasta 40 litros por hora de água. Agora pega uma torneira na sua casa, abre e começa a medir quantos litros cai em uma hora. Tá me Nossa, muito bom. Porque a VAP, ela só joga um jato, um vapor de água. Entendeu? É um jato, um esguicho forte e um esguicho leque. Então, esse leque, a água só simplesmente tira a sujeira. Ela não entra para dentro da bicicleta. Do jeito que a grande maioria acha que entra, mas não entra. Entendeu? Cara, top, cara. Eu gostei. Até mesmo porque se for pensar nesse que você falou da quantidade de água que a VAP joga, então nem tem tanta água assim para entrar. Cara,
Top, Pode pegar qualquer manual de VAP e ler lá. Ela vai falar lá, ó, X litros de hora, X litros por hora, entendeu? Então uma VAP em média é 40 litros de líquido por hora. Na Brasil Rage a gente tem uma caixa de 20 mil litros. Lá em Guaratinga, na fazenda. A gente toma conta de 55 bikes por noite. São 3 dias. A gente não consegue esvaziar essa caixa. Caramba! Olha que bem. Bacana. Viu? E aí, só que a gente tá nessa assunto de lavagem, cara, pô, ali na suspensão, tem ali uma borrachinha bem em cima. O meu cunhado, ele fica brigando comigo, que eu não faço, mas ele passa o pincelzinho ali, cara, e ele tira cada pozinho dali. É isso mesmo que tem que fazer? Isso aí é outra polêmica aí das grandes, muito grande. O certo é fazer o quê? Limpar. Ele não está errado, tem que limpar. Mas jamais ele pode abrir, né, o retentor, furar o retentor, qualquer coisa diversa, vai entrar alguma coisa dentro da suspensão. Não pode. O que ele pode fazer é o quê? Lavar, secar, bonitinho. Tem esses silicones de passa no carro em spray, não tem? Tem. O mais barato, não precisa ser o top, o mais barato, depois de limpo e seco, bate lá, aí vai ficar babadinho, molhadinho e dá umas amortecidas, tá lubrificado. Mas suspensão, revisão, bike nova ou suspensão nova, a primeira com 50 horas, zero, e a partir de 100 horas, revisão e troca de kits. Cara, 100 horas? Pô, 100 horas. Mas entenda, 100 horas de uso. Aí o cara pedala uma vez por semana e pedala 2 horas. Ele vai esperar bater as 100 horas? Não. Porque é igual o carro. Você pega o seu carro, leva no mecânico, troca o óleo, troca o filtro, troca tudo. 10 mil km ou 6 meses. Sim. Suspensão dianteira, amortecedor traseiro. Ok? Suspensão 100 horas de uso ou 6 meses. Amortecedor traseiro, 250 horas de uso ou 10 meses. Cara, bacana. Não decorei os números não, mas vamos lá. Ó. De novo. Para quem não pegou, explicar de novo. Primeira revisão, 50 horas. Suspensão, que é a dianteira. Amortecedor, 50 horas de uso também. É a limpeza e lubrificação, somente. A partir daí, suspensão dianteira, 100 horas de uso ou 6 meses, fazer uma revisão, conferir os kits. Se não tiver bom, trocar os kits. Que é os kits retentor, onde você falou com o seu cunhado, né? Passa lá, limpa tudo direitinho. Se tiver ruim, o mecânico vai falar, tá ruim. E troca. Não, tá bom, eu vou lavar. Não lava. Porque o carro você não usa lavar o filtro, né? De bike também é a mesma coisa. Você não pode lavar o filtro, você tem que trocar. Amortecedor, 50 horas, a primeira limpeza, não precisa trocar nada. 250 horas, você abre e confere os kits. Se for necessário, troca. Se não, mantém. Ou 10 meses. Porque tem gente que pedala muito pouco. E tem gente que pedala muito. Então você tem que atender os dois públicos. O que pedala muito por hora e o que pedala pouco por tempo. Para não danificar o equipamento, porque as vedações seca, né? Então, só fazendo uma conta aqui, de padeiro, né? Se a pessoa pedala 10 horas por semana, em 10 semanas ele tem que fazer a revisão da suspensão. Exatamente. E o atleta competidor, e o competidor que treina muito mais que 10 horas por semana? Cara, é o tempo todo revisando essa suspensão. Aí por isso que às vezes você vê, eu vou te mostrar um negocinho. Aí, por isso que acontece isso aqui, ó, tá vendo? O desgaste. Ó. Sim. Tá vendo o desgaste? É por isso. Usa, aquilo lá fica entrando e saindo seco, né? Faz o quê? Escola. Tem que estar babadinho, molhadinho. Aí pega uns caras aí que eu não conheço, que faz a revisão uma vez por ano só e acha que tá bom. Não, é muito pouco. E quanto mais caro o equipamento, mais manutenção tem que dar. É verdade. E parece que quanto mais caro, mais sensível ele é, né? Acho que
também é mais leve, coisa e tal. Cara, top essa questão Agora da... olha pra você ver, uma criança linda dessa aqui, ó. A queridinha do momento, Fox 34, toda bonitinha, toda novinha, alguns reais, R$ 1.000, né? Alguns R$ 1.000. Aí o cara não cuida. Aí depois de 2 anos ele vê isso aqui, ó. O que acontece? Aí perde a Falta de quê? sustentação. Manutenção. Cara, ó, não tem como, nosso brinquedinho, nosso esporte é caro, né, cara? É, cara. Não é à toa que eu tô revezando 2 esportes, eu tô pedalando e correndo, né? Porque correr é só um tênis. E acabou. E outra, fortalece muito as pernas, né? Não, correr é bom pra caramba. Viu, agora um outro assunto, né? Quadro de carbono. Eu tenho um aluno que ele foi para uma prova e mexeram na bike dele, era quadro de carbono, e o selim não parava, estava descendo, estava subindo e descendo. Ele com medo de apertar e não chegava a ponto. Cara, quadro de carbono realmente tem que tomar cuidado na hora de apertar os parafusos, tem um torque certinho. O cara mexer em casa, só se ele tiver o torquímetro. Você tem que ver o torque, né, que recomenda o fabricante da abraçadeira e do quadro, né? Normalmente vem na abraçadeira escrito lá, X Newton, né? Uns são 5, outros são 4, 6,2, né? Aí você usa o torquinho e aperta. Mas se ainda continua descendo, falta uma graxa especial, que é a graxa anti-atrito. Entendeu? Todo quadro de carbono você tem que usar a graxa de anti-atrito, seja na direção, no central, no selim, na gancheira. Porque o próprio nome diz anti-atrito. Entendeu? Se você, o cano de cilindro está descendo toda hora lá, foi falta desse anti-atrito. Porque a graxa, se você pegar ela e fazer assim na mão, parece que você está pegando areia, mas não é areia, são microesferas, né, de nylon, que evita que o alumínio ou o outro carbono, a outra parte do carbono, entre em contato com o carbono. E aí dá aquele atrito lá e fica. Aí não vai rangir e vai ficar travado com segurança. Direção central, cano de selim e gancheira. Às vezes o camarada pedala, chega na mecânica, o meu pedal está fazendo barulho, o meu central está fazendo barulho. Mas não é. É a gancheira que está oxidada e não tem a graxa de anti-atrito. Mas como assim, parada? Tu é doido de falar que a gancheira, se eu sinto quando eu ponho força no pedal, mas quando você põe a força no pedal, essa força é emitida toda atrás lá na catraca. E a roda torce, a gancheira mexe e faz barulho. Cara, e também, quando cola, né? Você já viu aquele caso que cola e não sai mais? Sim, já vi. Né? Por causa de oxidação. É falta também dessa graxa anti-atrito. Teve um aluno meu que ele trocou o quadro, foi speed, foi uma speed. Aí ele ficou uns dias sem treinar porque grudou lá e ninguém tirava de dentro. É porque ele não mandou pro parada, porque se mandasse parada, a parada tirava. Cara, que top então, olha só, cara, uma informação. Algumas coisas você vai falar para mim, vai entrar. Então essa graxa de atrito, na verdade, ela tem as esferas de nylon, então os materiais não se tocam, né? Os materiais. Exato, não se tocam. E não dá atrito, né? Por exemplo, você já viu um quadro de carbono desmontado? Já. Ali na direção ali, você vê que a pista onde encaixa o rolamento é carbono. O rolamento é o quê? Ferro. Esse ferro fica ronçando ali no carbono, aí faz barulho, a direção começa a fazer barulho. E para você tirar esse barulho, é uma graxa, qualquer graxa que você colocar lá, vai tirar. Mas depois vai voltar. Você colocando anti-atrito, você vai resolver o problema. Então, se o cara colocar uma graxinha normal, vai resolver em pouco tempo, tem que ser a graxa. É superficial, uns 3, 4 pedal não vai fazer barulho, mas depois volta. Cara, top essa informação, top. Viu? Agora um detalhe. Aqui a gente tem o velódromo em Indaiatuba, e no velódromo o pessoal da pista usa muito até os guidões de carbono, coisa e tal. Sim. E aí chega no momento em que os guidões quebram, né? O suor, ele oxida o carbono, é isso mesmo? Certeza. Com certeza. Principalmente speed, né? A gente lava a bike. Eu tenho clientes que quando vai lavar a bike, ele não gosta que lave o guidão. Porque aquela
aquela fita do guidão fica umedecida e vai secando e dando oxidação também no carbono, entendeu? E o suor, né, salgado, né, também entra ali e começa a corroer o carbono. Eu já vi vários casos, quando você tira a fita, o carbono está comido da oxidação que cria, né? Fica branco, todo comido. O guidão de speed sofre isso mesmo. Já o de mountain bike não, porque não é uma fita, né? É uma manopla, né? É diferente. E outra, querendo ou não, o suor ele fica na fita, impregnado ali. Exato. Já no mountain bike... E o fedorzão de chulé que dá? Nossa, é terrível. Cara, então porque até eu vejo algumas pessoas fazendo treino no rolo e uma toalhinha em cima do quadro, né? Aí eu vejo que aquela toalhinha tá tão arrumadinha ali que não é para se secar. Na verdade, que a toalhinha é para cobrir o quadro. Para não ir para o quadro nem para o guidão, né? E aí é uma outra polêmica também. Muita gente fala que em rolo de treinamento não pode usar a bicicleta de carbono, né? Mas o pessoal usa. O fixo, né? O fixo. O fixo. Exatamente, o fixo. Porque força demais, né? E quando é aquele de 3 cilindros já não força tanto. Aí a galera coloca, né, a toalhinha. Tem umas toalhas já prontas, design, tá tudo certinho pro quadro. Justamente para o suor não cair ali no guidão e nem no quadro. Top. Viu, mas, cara, essa questão do rolo fixo, eu até fico muito atento e eu falo para meus alunos nunca pedalar em pé no rolo fixo, cara, porque como alguns têm a pressão ali e eles conseguem colocar bastante carga, aí eles querem aproveitar a carga e fazer pedalada em pé também, só que torce o quadro, né? Eu tenho um cliente aqui que partiu o quadro no meio. Então no rolo fixo. Postando aí bota, aí vai botar... o quadro partiu. Nossa, aí vai botar culpa no rolo fixo, vai botar... mas foi. Segundo ele, foi. Não foi a força que ele pôs, não. Então, cara, top. Deixa eu seguir aqui na minha listinha de assuntos. Vamos lá. Você comentou comigo mais cedo, na hora que a gente conversou, em relação à regulagem de suspensão. Sim. Né? E aí o que acontece? O pessoal que compra a suspensão ali, a ar, tem a regulagem das libras e tal, mas muitas vezes fica na dúvida de como regular, né? Qual a orientação que dá para passar uma informação mais geral até para não ficar tudo perdido? Vamos lá. O cara, vamos supor que mora no interiorzinho, não tem uma oficina qualificada, que entende suspensão, né? Atrás da suspensão vem lá, né? Parâmetro, né? X peso, X libra. Mas aquilo ali para você ter um norte, você não ficar perdido e não usar inadequado. Mas o ideal por exemplo, um cara que chega aqui na oficina, a gente faz um procedimento que se chama SAG, ajuste SAG. A Specialized tem o alto SAG, né? Até tem, mas não, tinha o alto SAG, né? Que as 2021, 2022 não tem mais. Que se apertava um botãozinho, tirava o excesso de ar e estava calibrado. Desculpa. Hoje tem que ser feito o SAG. Como é feito esse ajuste SAG? Você destrava toda a suspensão, seja a suspensão dianteira ou o amortecedor traseiro, deixa ele destravado, né? Põe um atleta em cima, de preferência já com a roupa de pedalar, com os aparatos, tudo na camisa, né? Porque vai ter peso, né? E esse peso vai ser calculado. Sempre tem um anelzinho de curso, ou vermelhinho, ou preto, né? Vai estar lá na dianteira e na traseira. Você coloca o cara em cima da bike, entendeu? Uma outra pessoa fica segurando um guidão, né? Coloca em cima da bike e ele desce a dianteira, o anel de curso, e a traseira, no caso, ele vai subir até encostar no retentor, que é onde você disse que seu cunhado fica limpando. Isso. Aí você tem que descer o atleta com muito, mas muito cuidado, né? De lado assim, para que nem o amortecedor, nem a suspensão mexa. Porque aí o anel vai ficar na posição exata do peso dele, entendeu? Por exemplo, se a suspensão dianteira tem 100 milímetros de curso, ele vai tirar de 10 a 25% desse curso para o SAG dele, que é o peso do carro. Então,
se tem 100 milímetros de curso, tem 10 centímetros. Então, o anel pode mover no máximo 2,5 centímetros. E atrás a mesma coisa. Se ele mover, por exemplo, 3 centímetros, vai ficar muito vazia. E se ele mover 1 centímetro, vai ficar muito cheia. Mas tem atletas que gostam de pedalar muito agressivamente, não quer conforto. Então ele quer subir na bike e fazer muita estripulia para a bicicleta não ficar roubando a potência dele, ele deixa ela mais dura. Então esse é o ajuste SAG. Por quê? Quando você estiver andando num local reto e vê um quebra-mola, aí você vai passar um quebra-mola, então o que vai amortecer é somente esse SAG. A suspensão não vai amortecer. Só vai mexer o ajuste SAG. É igual o carro. Quando você passa num quebra-mola bem devagar, o carro só faz assim. Agora você passa rápido, o carro faz assim. Aí ele desce de vez. Porque amorteceu o impacto. E a mesma coisa a bicicleta. Ele vai só mexer o ajuste que você fez com o atleta. Agora, se ele bater no buraco, aí a suspensão vai amortecer. Aí ela vai completar quase todo o curso. Né? Que também não pode chegar no final de curso. Né? O anel não pode subir até o limite, né? O que é os 10 centímetros, os 100 milímetros, né, de curso. Você já viu uma prova que os caras chegam, porra, o Rockguard é maluco, que não sei o que, você não tem noção, a suspensão trabalhou. Você pode olhar o anel de curso dele lá, tá quase no grau lá da suspensão, quase no limite. Por quê? Ela trabalhou. Agora, se ele chegou falando isso e o anel de curso está na metade, você pode saber que a suspensão dele não está ajustada com o peso dele corretamente. Cara, olha que top, cara. Então, esse é um detalhe que é justifica, né? A pessoa tem que estar lá, saber, alguém tem que ajudar ele para fazer, não vai dar para fazer. Isso é uma consultoria, velho. É igual você ensinar o cara, não. Outra polêmica. Não sobe essa trilha ou essa subida aqui de estrada com muita erosão, não sobe com a suspensão travada. Mas todo mundo quer travar. Todo mundo. Eu mesmo. Sem travar. Qualquer subidinha, eu travo a suspensão. Pois é, já fica a dica, tá errado. Tá errado? Sabe aquela subida que você tem aí na sua cidade, que você nunca consegue zerar ela? Sim. Destrava a suspensão e tenta pra você ver se você não vai mais longe. Cara, será, hein? Vou tentar. Depois você me diz. Putz, mas a minha talvez precise da regulagem, porque a minha, cara, eu em pé... Tudo bem, mas se você subir ela travada é pior. Porque em vez da bicicleta fazer a leitura do terreno, ela vai ficar quicando. Por isso você põe o pé no chão. Cara, top, hein? Top. Mas, cara, entendi. Porque o que acontece? Pelo menos aqui em Indaiatuba, você deve estar pensando em subidas com muita erosão. Não, mas eu tô te falando dessas de erosão. Isso. Não tem mesmo, não. Sabe aquele tratado que é um tapete que você pode andar de speed? Não, essa não. Tô falando trilha com erosão, com pedra, com obstáculo. Entendeu? Sim, coisa bruta. Você tem que subir ela destravado. Cara, é bacana. Porque, de fato, na hora que você falou, eu falei, putz, mas tudo travado. Mas é porque aqui na minha região, as estradas principais são cara, dá pra andar de aquela que parece speed, fugiu o nome agora. Greve. Isso, dá pra andar tudo de greve, tranquilo. Né? Pode deixar que eu vou trazer você aqui pra minha terra, pra você andar numas subidinhas arrumadas aqui. Não, eu tô gostando da estradinha lisa aqui, tá confortável, Parada, cara, deixa eu falar de um assunto aqui pra mim não esquecer, né? Até mesmo porque a live fica salva depois no YouTube e eu quero que o pessoal saiba dessa informação. Você dá curso para mecânicos, né? Aí na sua oficina. Tá? Fala um pouco como é que é o curso. É presencial? É só para quem quer trabalhar? Isso. Veja bem, eu nem dou um nome de curso, não. Eu não gosto de dar um nome de curso. Porque eu faço o curso. O curso é o quê? Você chega lá, né? O primeiro, segundo dia, né? Muita teoria, apostila, conta, isso, aquilo outro. O curso é isso, né? Ele tem a teoria e te ensina a desmontar e montar e resolver aquilo ali, né? Eu dou um workshop. Eu gosto de dar o nome de um treinamento, um workshop.
que eu vou fazer com as pessoas que pegam treinamento comigo? Seja ela leiga, não sabe nada, ou já sabe e quer aprimorar. Eu vou ensinar ela técnicas para resolver problema. Né? Porque o mercado hoje é troca, 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 troca. Não, eu vou ensinar ela a resolver o problema. Às vezes, sim, tem que trocar alguma peça. Mas não a peça inteira, né? Algumas peças que estão naquele componente. Não a peça inteira. A gente vai ensinar essa teoria, seja suspensão, seja na bike em si geral, seja rodas, né? Um dos problemas que tem muito grande é rodas. É rodas. Tem rodas que são montadas completamente erradas. Sabia que hoje roda ela tem um raio de frenagem, um raio de tração e tem que ter o torque correto, que é a tensão dos raios? Para cada um do raio, um raio dentro da mesma roda tem torque diferente? Por exemplo, vamos pegar uma roda de carbono com nips de 2 milímetros e o raio de 1,8 milímetros de largura, de espessura, né? Então, ali tem que ter X torque em newtons, entendeu? Quilogramas força. Mas tem que estar em todos os raios. Você já viu falar... O cara fala assim, pô, velho, eu tava andando no asfalto do nada ali e meu raio estourou. É o quê? Muito. De duas uma. Muito aperto, pouco aperto, ou raio errado. Porque tem um raio de frenagem e o raio de tração. A primeira identificação que você tem numa roda montada errada é ali no pito. Sabe aquele pito, onde você enche o pneu? Sim, Tem rodas que você não consegue nem colocar o bico da bomba ali, porque os raios não deixam. Ali tem que ficar um quadrado para encaixar o bico da bomba para calibrar. E tem uns que fica lá cruzado assim. É. Aí você já identifica que a roda está montada errada. Então, olha só, aí isso você ensina no seu... Ensinamos, né, a montagem de roda, né, a montagem de lubrificação geral da bike, as suspensões, né, com certificado e tudo. Cara, sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de pegar e aprender a montar a bike do começo ao fim. Né? Cara, o mais fácil. Esse aí é o mais fácil. Ah, é? É. Mas fácil não é pra você, né, cara? Pra mim seria um sete cabeça. Então, o pessoal que tá aqui ao vivo e depois que vai assistir a gravação, cara, procura o Paradas. Qual é a sua região aí mesmo, pessoal saber? Vitória da Conquista na Bahia. Vitória da Conquista na Bahia. Né? É o Portal do Nordeste. Quem quiser subir aqui para cima, vir de carro, tem que passar aqui, não tem jeito não. Ah, maravilha. Ó, tinha uma coisa que a gente já falou do rodízio da corrente. Olha só, cara, olha só, batemos a nossa meta aqui. Agora só um outro assunto. Eu usava tubeless, eu abandonei o tubeless, né? Esse tempo quando eu tô competindo, né? Aí, porque o meu tubeless secava, cara. Né? O tubeless secava ali na roda, aí quando eu precisava, curava, não tinha mais tubeless ali dentro. Tem alguma coisa que você faz, algum tempo de reposição de tubeless? Ou depende muito? Tem a reposição, né? É porque o tubeless nada mais é que agentes químicos, né? E que o pneu pode até ficar cheio, mas se não tiver o líquido suficiente lá dentro, que você fura, o líquido tem que ir lá e colar. Então ele seca. Eu aconselho os meus clientes aqui, toda revisão que a gente faz, a gente confere, mas eu aconselho a estar conferindo a revisão da dosagem correta de pelo menos 60 dias. Sabe o que eu fiz uma vez? Falei, cara, será que tem tudo? Será que tem líquido aí? Será que não tem? Mas eu já tava prestes a sair. Falei, deixa eu fazer um teste. Peguei um preguinho fininho, fiz um furinho e dei o pneu. Vazou um pouquinho, tampou. Falei, opa, tem um pouco ainda. Então tá. A gente faz esse teste direto aqui. Eu faço tubeless, né? E o cara, mas vai prestar mesmo? Aí eu tenho um furadorzinho aqui, eu vou lá no pneu novinho do cara e furo, você é louco! E tira que não vai vazar, né? O ar, né? Aí eu giro a roda para baixo, aí ó, parou, acabou, já era, colou. Aí partiu o coração do cara, o cara pagou o cara no pneu, você vai. Mas é como diz, né? Quando você confia no que você faz, né? Não, aí tá tranquilo. Parada, é o seguinte, cara, putz, brigadão pelo bate-papo.
Eu vou querer voltar a trocar uma ideia dessa um outro dia, né? De repente pegar, que a gente foi falando no geral, assim, nos detalhes, mas de repente falar de algum assunto específico, de um componente específico para entrar mais a fundo. Eu curti demais esse papo. Cara, eu aprendi bastante coisa, tá? E com certeza eu vou guardar algumas aí para sempre. Sobretudo cuidar da corrente. Estamos à disposição, o pessoal que assistiu aí, se tiver alguma dúvida, uma sugestão, até mesmo uma crítica, né? Que é só assim que a gente melhora, né? O Instagram aí tá aberto aí, deixa o seu comentário, chama no privê. Tamo aí à disposição. Tem meu WhatsApp também aí, qualquer coisa é só chamar. Beleza. Fabrício, cara, show de bola. Eu abri uma enquete, né, quando a gente começou as lives com convidados. Foi um atleta nosso, né, o Carlos Newton, que inclusive vai ser treinador da assessoria também. Ele que falou, chama o Parada. E agradeço muito ao Carlos Newton, porque, cara, você é forte, você é bom. Ali é coligado, ali é gente boa. Meu amigo, obrigadão. Bom descanso para você. Tudo de bom. E gratidão, hein? Valeu. Tamo junto. Um abraço a todos, boa noite. Valeu. Até mais.